o tema da nossa live aqui de hoje é falar sobre uma estratégia para você se tornar um programador autodidata, tá bom? E vamos começar falando do que traz de oportunidade para eles, né, Sérgio? Porque, cara, uma das coisas que rola muito hoje no mercado é que é o seguinte: as empresas elas têm precisado muito de programadores. Os programadores, eles reclamam muito da percepção de achar que às vezes as empresas estão exigindo demais. A galera acaba tendo muito aquela questão de tipo, pô, eu não sei por onde começar, eu não sei se eu estou evoluindo, sabe? E fica rolando todo esse cenário onde a pessoa se sente numa pressão gigantesca para aprender um monte de coisa que o mercado exige, e ao mesmo tempo ela não sabe se ela está no caminho certo, né? E no meio de todo esse turbilhão, rola a oportunidade seguinte: se você souber aprender um método de você colocar estrutura no aprendizado, a partir daí eles conseguem gerar uma oportunidade de se tornar um profissional diferenciado, né? E não só diferenciado perante as outras pessoas e tal, mas também no sentido de você poder se virar para o resto da vida. Concorda? O que você vê hoje, Sérgio, como uma oportunidade nessa questão do jeito diferente de pensar para se aprender as coisas e se tornar um autodidata? Ok. Trouxeste uns pontos interessantes aí, mais voltado para o programador, né? Mas é algo que se repete em todas as áreas. Uma vez que tu olha para o teu processo de aprendizado, tu entende como aprender melhor, por exemplo, coisas como o teu cérebro funciona, ou como a gente tende a aprender, sei lá, desde formas efetivas de anotar, como é que tu faz anotações e tal. Tipo, tem muita coisa sobre aprendizado e sobre motivação até para aprender que a gente nunca vê no colégio, sabe? Então, é muito sobre ser um autodidata. Acho que é entender que tu consegues liderar tua própria educação, sabe? E se interessar por algo e ter capacidade de estudar esse algo, de beber de várias fontes e entender por si só, sem depender de uma única fonte, sabe? Então, é isso que eu quero dizer com a oportunidade de ser autodidata. Tu entender que tu tens muito mais dizer sobre a tua educação, tu não precisa depender do colégio ou daquele curso da faculdade ou algo assim. Tem muita coisa que tu podes fazer por si só. E como disseste, uma vez que tu muda esse relacionamento com a educação e foca, por exemplo, na programação, se tu olha para o teu processo de aprendizado e tu entende como aprender de forma efetiva, uma forma que funciona para ti, tu pode trazer isso para qualquer outra área da tua vida, qualquer hobby que tu venhas querer aprender, talvez uma língua estrangeira que tu tens vontade de aprender ou algo assim. Então, é algo muito, muito abrangente, assim, e pode ser... É algo que se paga muito, né? É um investimento que se paga muito ao longo do tempo também. Porque quanto mais cedo tu olhar para isso, mais vai te desbloquear aí de possibilidades de novos aprendizados no futuro. Cara, agora uma coisa que é até meio surreal, o que eu vou te perguntar agora. Acho que é uma coisa que as pessoas não pensam. Mas vamos trazer clareza para isso. O que na sua visão não é ser um autodidata? Ok. A gente fala sobre ser autodidata, a gente traz muito essa coisa de ser suficiente, autossuficiente e independente de qualquer uma fonte, mas uma distinção legal para fazer é que não quer dizer que tu não vá, assim, procurar nenhum mentor, nenhum professor, vai ficar sozinho na tua caverna, sabe? Ser autodidata tem mais a ver com tu entender que tu tens um dizer sobre o que tu aprendes. Então, não é depender de uma única fonte de informação. É tu pegar algo que alguém te diz e, ok, eu tenho que seguir esse cronograma engessado dessa forma. Não,
gente não quer dizer isso, sabe? É muito sobre tu liderar a tua educação mesmo, tu não ficar à mercê de qualquer curso ou qualquer um professor, entendeu? Tu tá livre para tá, talvez, procurando vários mentores e vários professores, ver o que cada um tem a dizer, tu fazer a tua pesquisa de casa também e ver o que tu encontra com outras fontes, e então acho que é uma das distinções mais importantes de fazer. Não quer dizer que tu vai te excluir de qualquer outro meio de aprender assim. Que se trata mais de se assumir o controle do próprio aprendizado. Exato. Uhum. Né? É uma armadilha que às vezes a gente pode cair, né? De tipo, achar que, ok, eu tenho que aprender tudo sozinho, então, e aí tu deixa de aproveitar, sei lá, a experiência de alguns caras que estão na área, por exemplo, e estão dispostos a te ajudar, sabe? Algum curso ou algum mentor que tu tens acesso e tal. É muito importante aprender com outras pessoas também, sabe? É só a questão de tu mudar esse teu relacionamento com o professor, talvez, e entender que tu tem dizer também sobre isso, sabe? Tu tem as tuas dúvidas e é importante não seguir nada cegamente, mas assumir o controle mesmo do que tu tá tirando para ti. É bem por aí. O que você acha assim, que seria um primeiro passo para a galera poder se tornar uma pessoa autodidata? Começando pela definição, né? Do ser autodidata, tipo... Você acha que é um primeiro passo? Tá. Ser autodidata como definição, eu definiria como alguém que realmente assume o controle da própria educação, né? Toma as rédeas e tal, e realmente faz por si mesmo. E eu acho que tudo começa no interesse, cara, no interesse em fazer isso também. Tu entender que tu podes assumir o papel de líder da tua educação, sabe? Não é essa coisa de aprender por outro alguém ou aprender por causa disso ou daquilo, não é. É tu contextualizar pra ti que tu pode ser quem rege a tua educação, quem dita o que vai aprender e como vai aprender. Então, eu acho que o primeiro passo é tu entender isso e realmente estar interessado em se tornar um autodidata, sabe? Sim. Alguém que seja autossuficiente aí na educação e consiga aprender com várias pessoas e aprender por si. Eu até acho o seguinte, cara, galera, isso aqui é um tema, não é um tema assim tão trivial. Ele vai exigir um certo esforço de intelectualidade para você começar a colocar ordem na coisa, né? Do tal da autodidata. Porque começa pelo que você acha que é ser autodidata e pelo que você tem que fazer. Existem algumas coisas que, quando a gente fala de ser autodidata, geralmente a galera pensa assim, putz, mas, cara, eu não sei nem por onde começar, eu não tenho disciplina para estudar sozinho, como que eu vou ser autodidata? Eu preciso de alguém para me dizer o que eu vou fazer, que senão eu não funciono, saca? E quando a gente começa a falar a respeito do como se tornar autodidata, eu me lembro um pouquinho também de como que eu fiz, né? Porque uma coisa que eu vejo que é muito comum dentro do mercado de software é que os caras que são, vamos chamar de fora da média, acima da média, os fora de série, né? A galera que manda bem, que tá, tipo, no topo do mercado, é uma galera que sabe se virar sozinho e que acaba conseguindo resolver problemas que nem todo mundo consegue. Com certeza. Né? Agora, o que eles têm diferente da grande maioria? Né? Uma coisa que eu vejo é que a grande maioria, tipo assim, o cara vai lá, ele entra num curso de programação, ele aprendeu a programar determinada coisa e ele segue aquele mundo retinho, tipo, ele está limitado àquelas coisinhas que ele aprendeu. Dá uma sequência. E o cara não sai daquilo, sabe? Ele não dá uma expandida para olhar, tipo, o que existe no mercado e aí falar, tá, é esse rumo que eu vou tomar, aquele rumo que eu vou tomar. E aí, em cima disso, ele poder decidir
até o para onde que ele vai, né? Isso tem muito a ver ao como superar o não sei por onde começar, na minha visão. Uhum. O que, que Ok. você poderia dar assim de dica, de uma orientação a respeito de, pô, não sei nem por onde começar para ser Uhum. para começar a desenvolver esse músculo? Ok. No contexto de por onde começar a ser um autodidata, no caso, né? Sim, sim, Aham. É. Bom, a gente falou do interesse, né? E aí eu acho que de curiosidade e tal, e de entender o que significa ser um autodidata também, isso é muito importante. Mas começa tudo com o porquê, sabe? Por que tu se tornaria um autodidata e tal? Tu entender eu acho que tem a ver com entender os benefícios também. O que a gente tá falando aqui é de tu te sentir capaz de aprender o que tu quiseres, se for no contexto da programação, por exemplo, tu ser alguém que entende como fazer para aprender a passar qualquer desafio que vier a ter, se tu não sabes ainda o necessário para ser um programador de sucesso como tu queres, é tu entender, ok, como é que eu olho para esse mercado e como é que eu entendo o que está faltando aqui, entendeu? É ter consciência de que tu é capaz de fazer isso hoje em dia com acesso à internet e tal, e com motivação suficiente a gente consegue aprender praticamente qualquer coisa, assim, e isso é muito, muito legal. Então eu começaria realmente olhando para a oportunidade e considerando, sabe, o que isso te traria. É muito sobre tu assumir o controle mesmo da tua educação e quem tem uma motivação forte o suficiente, eu acredito que dá um jeito para fazer qualquer coisa, sabe? Então é sim. onde é o que fica para mim, assim, se Tá eu fosse dar legal. um traço. Ó, eu sei que tem alguns itens aqui que surgem muito de dúvidas da galera do tipo, que essa questão da eu não tenho disciplina, eu preciso de Uhum, alguém para me dizer o que fazer. Acho que a gente vai discorrer isso daqui a pouquinho. Eu gostaria, cara, eu acho que assim, uma coisa que pode ser muito válida para eles é a gente compartilhar com eles uma coisa que a gente já fez, né, a respeito de, pô, como na prática, por exemplo, Sérgio, você, o que, que você já usou do seu conhecimento de se tornar um autodidata e você usou esse conhecimento para aprender alguma coisa? Alguma coisa qualquer que você tinha interesse, que você uhum. aprendeu por conta da sua competência, né? Qual foi uma Aham. habilidade que você conseguiu, por exemplo, adquirir utilizando essa técnica de estudo? Uhum. Ok, nossa, eu tenho muita experiência, assim, com várias habilidades, assim, que me vem na cabeça, tipo, o inglês, por exemplo, hoje em dia eu sou fluente em inglês, o mais fraco para mim é a conversação ainda, porque é o que eu menos pratiquei, mas eu desenvolvi fluência em inglês muito naturalmente, assim, sabe, desde a minha infância, de que surgiu muito do meu interesse por estar em contato com a língua, por ver filmes estrangeiros e me interessar por ver legendado para entender realmente a emoção dos personagens, ou enfim, e depois de um tempo que eu fui entender como é que eu aprendi tão naturalmente quando muitas pessoas passam fazendo cursinho de inglês, né, por anos e têm dificuldade para aprender inglês. Então, esse foi um dos exemplos mais naturais, assim, que eu levei um bom tempo, e mas foi muito, assim, ditado pelo meu interesse, pelo meu contato com a língua. Eu aprendi a tocar guitarra sozinho também, quando eu era menor, e foi algo que eu nunca fiz aula também, e o que eu usava de recurso era basicamente a internet e um DVD com alguns fundamentos básicos, assim, alguns acordes, algo assim que a gente comprou na época. Eu lembro que eu mal vi aquele DVD e tal, mas foi muito sobre prática e interesse. Eu tinha amigos que tocavam, então eu criei uma estrutura social que me motivava também. Então, Uhum. são, nossa, é algo que dá para aplicar, assim, uma vez tu entende que tu consegue aprender qualquer coisa assim, e criando um contexto que te interesse, que te motive, são inúmeras as possibilidades, assim. Então, e eu vejo isso muito.
legal também, porque eu vejo isso em mim também. Por exemplo, o que na minha visão me ajudou, por exemplo, no cenário da programação. Me ajudou a desenvolver competência de se tornar especialista em programação foi o interesse, o desejo, e isso para mim tinha um significado, né? Qual que era o meu significado, por exemplo, quando eu fui aprender programação? Cara, eu não fui aprender por aprender. Eu queria aprender para me tornar o melhor e fundar a minha empresa. Saca? Então, tipo, isso me ajudou na época, cara, focar. Beleza, definir um caminho. Beleza, eu sei onde eu quero chegar. A partir disso, definir um plano para poder chegar lá. Aí isso é legal. Por exemplo, eu estou falando de programação, mas, por exemplo, cara, tu fez isso para aprender a tocar. Qual que era o parâmetro para você saber se você chegou onde você queria? Para tocar guitarra, por exemplo. Ok. No meu caso, eu me baseava muito com guitarra e tocar instrumento, assim, né? Como eu aprendi, foi muito sobre aprender as músicas que eu gostava de tocar. E instrumentos musicais, isso é legal, que quando tu toma essa abordagem, né? Até se tu vai estudar música clássica e tal, tem muito disso de tentar reproduzir o mais próximo possível da música que tu estás escutando. Então, eu tinha aquelas músicas das minhas bandas preferidas e tal, e de tanto escutar elas e ter familiaridade com elas e poder escutar elas a qualquer momento, né? Eu conseguia escutar elas, tocar e ver se eu estava tocando parecido. Quanto mais a gente toca, também ganha familiaridade, a gente começa a treinar o ouvido e a gente começa a entender realmente se a gente está próximo do que está tocando ou não e tal. Então, uma das coisas fundamentais, eu diria, se fosse tirar um padrão, assim, algo para a galera pegar, é que é muito importante tu ter feedback da tua prática. Tu conseguir meio que te testar, sabe? E te avaliar, para saber se tu tá progredindo, se tu tá evoluindo, se tu tá no caminho certo. Então, com a música, por exemplo, tu pode te gravar tocando, por exemplo, ou tocar com teus amigos, e teus amigos vão te falar, então, essa música eu conheço aí, essa música é tal, né? Ou algo assim, sabe? Então, esse é um tipo de feedback. Tu pode te gravar no celular, por exemplo, e aí ouvir depois e analisar para ver se parece aquela música que tu gosta de ouvir no teu celular ou algo assim no Spotify. Então, acho que o importante aqui, especialmente para saber se tu tá evoluindo, é tu encontrar meios de testar a tua habilidade. Mensurar, né? É incrivelmente importante, Mensurar. É legal, por exemplo, na música a gente mensura através do... você compara o som e tal. Por exemplo, no futebol, você ia mensurar pela quantidade de gols e tal, você joga bem. Na programação, como que você vai medir? Você vai medir, tipo, cara, o sistema, você conseguiu fazer o sistema funciona, não dá erros, as pessoas entendem, conseguem usar ele, bem, você consegue explicar aquilo que você fez, você consegue defender as ideias que você implementou naquele sistema que você fez, por exemplo. Mas isso é muito importante, saber mensurar. Por exemplo, isso até é legal, tá? A gente falar, o que ficou presente para mim aqui agora foi o seguinte: tem algo que está impregnado já vem impregnado dentro da minha formação, por exemplo, de programação, quando eu comecei, que era o seguinte, cara, eu sempre me baseei no aprendizado de programação utilizando alguma coisa que eu pudesse medir. Como que eu media o meu progresso? Eu media o meu progresso passando por provas de certificações internacionais. Como se fosse o TOEFL da vida, né? Que são as provas que tem. Aí, no caso, por exemplo, na carreira de programação Java, existem algumas. Então, aí eu fui seguindo aquele caminho. Tipo, eu não desviava daquele caminho.
Eu segui o caminho até chegar no topo. E, cara, ali eu tinha parâmetro, por exemplo. Como que eu ia medir se eu estou progredindo? Passando nas provas, pelas notas, por simulados, notas de simulados, né? Só que sempre com um sentido. Qual que é o objetivo? Tipo, cara, você está querendo aprender a programar para quê? Começa por aí, certo? A partir do momento que você sabe para onde você quer ir, você vai conseguir fazer um plano e saber se você está chegando lá ou não. Por mais que demore. Por exemplo, cara, quando eu fiz minha primeira prova de programação, para eu passar na primeira prova de certificação, eu reprovei 2 vezes. Mas eu desisti? Não. Por quê? Cara, eu tinha que chegar lá no topo, na última prova de certificação da cadeia. Só que para eu fazer ela, eu tinha que fazer a primeira, a segunda, a terceira, para depois fazer a próxima. Então, tipo, eu sabia o caminho. E aquela merda que eu tava com dificuldade, desculpa assim, eu tinha que passar por aquilo. É a mesma coisa, tipo, tu vai aprender a tocar música, você vai ter que ficar treinando os acordes ali até você conseguir fazer um som limpo. Uhum. Concorda? Exatamente. Uhum. A Tu gente, acabaste... Opa, continua. aí a gente pode dizer o que a respeito disso? A repetição também é importante, né? Uhum. E de novo bateste na tecla, assim, tu acabaste de expressar, acho que é a maior diferença entre estudar por estudar, assim, por seguir um currículo, né, porque é uma das matérias obrigatórias do colégio ou algo assim, ou estudar por interesse, né, e ter uma motivação, um contexto para estudar. Isso tipo, isso me lembra o contraste, assim, né, de como às vezes as provas ocorriam para mim no ensino médio, fundamental, algo assim. A gente estudava para passar na prova, sabe? A gente não estudava porque era importante para nós ou algo assim. É muito fácil cair nesse contexto de estudar por obrigação. E não quando tu está estudando por ti, por curiosidade, porque algo significa para ti, porque tu queres ser o melhor nisso, ou tu queres realmente se desenvolver. Todos esses processos e tu tirar tuas métricas, de fazer testes e tal, tudo ocorre para ti de forma diferente, né? Fica diferente para ti. E é fundamental para enfrentar as dificuldades, assim. Então, porque ninguém nasce sabendo, né? Então vai ter dificuldades no caminho, assim. Tem a questão da guitarra, por exemplo. Nossa, teve músicas que eu demorei muito tempo para tocar. Tem músicas que até hoje eu não consigo tocar tão bem quanto eu gostaria, sabe? Mas o que... Quando o contexto é, cara, eu gosto de tocar, eu quero aprender e tal, falha após falha, eu tô voltando lá para treinar de novo. Então, é mais ou menos isso aí. É muito louco, né? Por exemplo, eu não sei você, por exemplo, quando você estava no colégio, mas, cara, eu no colégio, cara, eu tinha uma dificuldade gigantesca com matemática. Tipo, eu não gostava de matemática. Uhum. Aí, tipo, geografia eu também, tipo, não... Era uma parada que eu não tinha muito interesse. Então. História eu já curtia. E, tipo, já no colegial, por exemplo, na minha época era colegial, hoje era ensino médio, né? Uhum. Mas, assim, na época, cara, eu já sabia que, tipo, eu queria estar no mundo da computação. Então, de certa forma, aquilo tinha já tinha um objetivo bem traçado de onde eu queria chegar. Uhum. Não sabia como ainda. Eu fui descobrindo passo a passo. E eu acho que, assim, uma coisa que me parece, né, e que faz muito sentido às vezes a galera quer o caminho inteiro desenhado para poder dar o primeiro passo. Okay. Só que muitas vezes existem alguns cenários de coisas novas que a gente vai aprender, de habilidades, que, tipo, você não vai conseguir ter a visão inteira da sua carreira no primeiro passo. Muitas vezes você vai ter que olhar um pouquinho à frente só. Simplesmente ir. E as coisas vão se abrindo depois disso. Né? Tipo, por exemplo, vamos olhar para hobby um pouquinho.
que eu acho que é o tipo de aprendizado que a gente também pode trazer como um exemplo para eles poderem aplicar isso na vida deles, para eles aprenderem. Uhum. Tipo, um hobby que você curte, que você aprendeu, por exemplo, sozinho. Como que você fez? Só um exemplo simples. Um hobby que eu aprendi sozinho, no caso? Uhum. Sim. Vamos ver. O que eu vejo é, tipo, tem um dos últimos projetos grandes de aprendizado, assim, que ainda está em continuidade para mim, foi um jogo que meu irmão jogou por muitos anos, é um dos jogos mais competitivos e mais populares aí da história dos games, que é o League of Legends, é um jogo de PC, de times, e ele é um jogo muito complexo, assim, cara, a barreira para entrada, assim, era o que sempre me parava, por muitos anos me parou, que é um jogo muito complexo e eu demoraria muito tempo para aprender a ficar bom, para ficar bom e conseguir jogar com meu irmão, por exemplo, sabe? Mas isso que tu falou faz muito sentido, sabe? Quando tu tá entrando numa nova disciplina, uma nova área, algum hobby, por exemplo, que tu queres aprender, tu tens que entender que no primeiro momento tu sempre vai ser, tipo, completamente leigo, sabe? Vai ter um momento em que tu não sabes o que tu não sabes sobre, sei lá, jogar esse jogo, por exemplo, que é um jogo muito complexo. Eu, chegando completamente leigo, eu sei que é um jogo difícil, porque eu ouvi falar e tal, mas eu não tenho nem noção do quanto é difícil, de quantas habilidades eu vou ter que desenvolver. Enquanto eu não estudar um bocado do jogo, eu entender quais são os primeiros passos para começar a aprender. E como tu disseste, é que nem tocar guitarra. Tocar guitarra tu não tem noção do quanto é difícil, até tu entender que tu começar a tocar e tu vê que não é só aprender os acordes, não, tem até a questão muscular, que teus dedos não estão treinados a apertar tanto no braço da guitarra, por exemplo, então vai ter um período em que tu não vai conseguir tocar muito, ou tanto quanto tu queres, por exemplo, praticar muito, porque tu ainda não fortaleceu os músculos do antebraço, ou dos teus dedos e tal, e isso geralmente é uma coisa que a gente, assim, sem antes começar a tocar e sabe, experienciar ali por nós mesmos, tem alguns detalhes que a gente não conhece, então, né, sei lá, trazendo para a tua carreira também, no primeiro momento que tu vai entrar num mercado novo ou algo assim, tu não tem noção de tudo que tu tens que aprender, é praticamente impossível tu do ponto zero saber todo o caminho que tu vais cruzar, né? A ideia é realmente tentar aprender o básico, os fundamentos, assim, e tentar ver quais seriam os primeiros passos que valeriam a pena. E isso hoje em dia com a internet tu consegues muito, tanto para tocar guitarra, por exemplo, se tu procurar no YouTube, sei lá, dicas de guitarra para iniciante, como começar a tocar guitarra, por exemplo, ou no caso do jogo que eu estava aprendendo, League of Legends, o que deve saber para iniciar ou algo assim. Se tu vê algumas fontes diferentes disso, tu vai começar a pegar padrões, sabe? Olha só, tem 3 caras que já falaram que para tocar guitarra, o mais importante é começar com isso aqui, como segurar a palheta, ou como apertar os dedos na corda, como fazer os acordes básicos, sei lá. Então, isso vai abrindo alguns caminhos, ok? Então, talvez isso seja realmente importante. E aí tu começas por aí, sabe? Tu não precisa ter todo o caminho e tal. E aí, enquanto tu ganhares familiaridade com algum assunto, com a disciplina, tu vai ter mais noção e vai ter mais discernimento também para entender qual seria um caminho completo. Não sei se fez sentido. E acho que assim, já aproveitando isso, a gente pode até falar, pô, mas e essa galera que, tipo, não tem disciplina, né? Eu acho que, assim, uma das coisas até que ajuda até você a construir uma disciplina é o fato de você ter um porquê de aprender aquela coisa muito claro para você, não é? Eu vou te falar, por exemplo, cara, tipo, vou trazer um pouco para o mundo da programação. Por exemplo, eu programo Java, beleza. Aí eu tenho que desenvolver um aplicativo
E aí eu preciso de uma funcionalidade específica aqui, que, pô, para fazer isso eu vou ter que, sei lá, usar algum framework, alguma ferramenta que não vai ser só com Java. Vou ter que aprender alguma coisa. Sei lá, vai ser Swift, por exemplo, uma linguagem específica para desenvolver para iOS. E, pô, o que vai me motivar eu pesquisar e correr atrás disso? Cara, eu preciso desenvolver aquela funcionalidade que só dá para desenvolver com aquela parada. Então, em cima disso, é para onde eu vou começar a trilhar um novo nível de especialidade na carreira, por exemplo, de programador. Ok? Agora, o que acontece? Quando a gente fala no mundo de programação, assim como em qualquer outra coisa, tem algumas coisas que você tem que aprender antes de você sair se especializando. Certo? Tipo, para você tocar guitarra, tocar lá, sei lá, fala uma música massa aí que você curte. Nothing Else Matters, do Metallica, por exemplo. Então, tipo, você não vai começar, tipo, e já vai tocar ela de uma hora para outra, certo? Você tem que aprender algumas coisas primeiro. Primeiro você vai ter que se acostumar com alguns acordes. Você vai treinar. E aí, aos poucos, você vai aumentando a complexidade até você conseguir reproduzir a música inteira. Certo? Certo. Na programação é a mesma coisa. Cara, quer ver uma outra parada que também é a mesma coisa, cara? Cozinhar. Tipo, tu aprende uma base, daquela base, depois você consegue aprender qualquer outra coisa. Aí, tipo, aí sabe um negócio que eu vejo muito no mundo de programação, que eu acho que é uma armadilha da galera? Imagine o seguinte, existe um tutorial. Ok. Tutorial para você aprender a tocar Nothing Else Matters. E aí o cara faz tutorial de um jeito que, tipo, tu leigão vai catar a parada e vai desenvolver aquilo ali, nem que você tenha que tocar todo torto, não importa. Sem respeitar nada de base do que é importante para você pensar em musicalidade e tal. Imagine esse cenário. Que um cara ninja desenvolve uma série de passos que você simplesmente executa e sai aquela música. A galera segue muito esse tipo de receita para desenvolver software. Ok. E aí o que acontece? Qualquer coisa que sai do script, o cara volta pro zero. Ele não sabe nada. Ele tá, tipo, sem base nenhuma. Entendeu? Não tem uma base sólida com os fundamentos, né? Com as regras do jogo, por exemplo. Tem uma receita de bolo ali que, se sair alguma coisinha diferente, tu tá perdido. Sim, é como se tu tivesse aprendido a fazer um bolo, mas, tipo assim, você aprendeu a fazer bolo de cenoura. Você tem que seguir isso aqui e tal, e beleza. Fala, beleza, agora eu não quero fazer um bolo de cenoura, eu quero fazer um bolo de laranja. Acabou com a vida do caboclo. Se ele não entender a base do que constrói um bolo. Sim. Entendeu? Às vezes, ali, tipo, quando o cara tem a base, ele vai trocar um ingrediente ou outro, talvez uma ordem de um item. E é a mesma coisa, por exemplo, no mundo da programação. Agora, pensando nisso, cara, vamos construir aqui um caminho para essa galera poder olhar em como que eles podem aproveitar essa oportunidade que está tendo hoje no mundo da programação, de ser autodidata. Um passo para eles começarem já rumo a ser autodidatas. Tá, ok. A gente tocou um pouco nesse assunto, né, mas... e aí eu falo algo a mais também, qual seria o próximo passo, talvez, mas... Tudo começa no porquê, sabe? No contextualizar isso para ti. Eu acho que, tanto para ser um autodidata, quanto para
buscar uma carreira de programador, por exemplo, ou de aprender programação, de aprender a tocar guitarra, como a gente falou aqui, eu vejo que o mais importante é tu tá bem claro o que significa isso pra ti, sabe? E começar com o porquê, com o teu porquê. E cara, tu deixar isso de uma forma clara pra ti, que tu consiga se lembrar quando tiver difícil, quando tiver confuso, quando tu estiver estudando uma linguagem de programação e aquilo lá não tá entrando talvez de primeira, não tá encaixando, tu não tá entendendo, é tu se lembrar, não, mas isso é importante, cara, porque, não sei, eu quero fazer a minha carreira disso, eu quero ser o melhor, ou, não sei, é algo pelo qual eu tô apaixonado e quero aprender mesmo. Então, o primeiro passo que eu dou, assim, é dar uma olhada para esse contexto. É muito do que faltou, eu acho, no colégio, sabe, que o Richard, a gente se identificou, assim, que tem tanto pro aprendizado que não foi lidado no colégio, sabe, muitas vezes a gente olha para eu quero aprender a programar, e aí o pessoal fala que se tu procurar a maior parte dos tutoriais, assim, eles vão estar direto o livro, sabe, quer aprender a programar, pega esse livro aqui, ou tal livro, ou pega aquele curso e tal curso, sei lá. Mas tem todo um trabalho que tu pode fazer antes disso, sabe, se tu fizer contextualizar para ti, tu estudar um pouco do que é ser um programador, por exemplo, antes de partir para o livro. Então posso seguir esse caminho, eu posso fazer esse tipo de trabalho, eu posso trabalhar com esse tipo de empresas, ou ajudar esse tipo de... resolver esse tipo de problema, ou algo assim. Uma vez que tu entra e estuda um pouco por ti, tu consegue achar teus interesses, sabe? Me interessaria ser programador para fazer esse tipo de coisa, ou me interessaria tocar guitarra para seguir esse tipo de carreira, ou fazer esse tipo de música, ou, sabe? Então, o passo que eu frisaria mesmo é tu começar com o teu porquê, porque, cara, uma vez que tu tem um motivo que realmente te inspire, assim, e tu esteja certo do que aprender, de como aprender, a internet aí tá cheia de oportunidades e é um tempo muito bom para tá vivo, assim, e ter acesso a tudo isso, sabe, que a internet provê hoje em dia. Tem muito profissional bom aí e tem muita gente boa compartilhando coisa de qualidade mesmo. E, aliás, é um dos nossos intuitos aqui também, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso que eu diria. E eu apontaria para isso também, que tu podes fazer uma pesquisa por conta, sabe? Um dos primeiros passos que a gente fala, eu e o Richard, né, com a Alta e tal, quando a gente vai aprender algo novo, é desconstruir esse algo novo. Então, é tu realmente dar uma estudada, ver esses, sabe, procurar guitarra para iniciantes, por exemplo, e ver algumas coisas básicas, assim, ver alguns vídeos diferentes, e aí tu começa a entender quais seriam as partes ou as habilidades para desenvolver a tocar guitarra e tal, ou um programador, para ser um programador, como seria os potenciais, sei lá, caminhos que tu pode seguir ou algo assim. Uma vez que tu faz essa pesquisa por conta, tu consegue te identificar e te interessar e contextualizar melhor também para seguir esses caminhos e tal. Eu acho que é mais ou menos o que eu diria. Sim. Cara, primeira coisa, você tem que decidir o porquê que você quer aprender programação. E depois que você entendeu o porquê que você quer aprender programação, você vai acabar tendo que decidir um caminho. Por exemplo, da mesma forma como quando você aprende a tocar um instrumento, sei lá, guitarra, você vai ter um estilo musical que te agrada mais e que você vai se especializar nele. Por exemplo, sei lá, pode ser guitarra para tocar rock, pode ser guitarra, sei lá, para fazer um fundo musical, sei lá, para sertanejo, para qualquer outra coisa. Pode ser jazz, pode ser blues, pode ser, talvez goste de música clássica, que era recitar Beethoven na guitarra, Sim, sei lá. Entende? Mas da mesma forma como você escolhe o estilo musical quando você aprende guitarra ou violão, você tem que escolher a linha de software que você quer desenvolver. Tipo, você quer ser um desenvolvedor focado em web,
focado em serviços, na parte back-end, ou você quer fazer aplicativos para celular, ou você quer ser um cara que, tipo, consegue fazer qualquer tipo de software, você tem que decidir uma linha para começar. E aí, a partir daí, traça um plano, lembra sempre de medir. Tem que ter algum meio, algum mecanismo para você medir se você está progredindo ou não. Isso aí aponta para um ponto fundamental também, que é tu achares fontes de qualidade, né, para se educar sobre isso. Que é como a gente falou, autodidata não quer dizer que tu vai se isolar agora e só aprender por conta aí na internet ou algo assim, mas é usar a internet para procurar pessoas que têm informação de qualidade mesmo. E procurar aquele curso que vai te dar uma visão geral, tu te conectas com o professor ou algo assim, e aí ele fala sobre o que tu queres, sabe? Cursos introdutórios e, enfim, procurar fontes de qualidade para tu começar a ter uma noção dessa habilidade que tu queres aprender. E aí, uma vez que tu vais aprendendo os fundamentos, tem uma base sólida, como a gente comentou, tu tá muito melhor equipado para, ok, eu entendo agora o que significa ser um programador e me interesso com esse caminho a seguir aqui. Então, é bem por aí. Legal. E quando a gente fala, por exemplo, de programação, tem alguns itens. Por exemplo, você tem lógica de programação, aí você tem que depois aplicar essa lógica em alguma linguagem. Então, aí você tem que aprender a linguagem, dominar essa linguagem. Uma vez que você aprende a linguagem, você aprende a desenvolver com ela. Assim como, por exemplo, quando você vai aprender a tocar uma guitarra, você tem que aprender os acordes, posição dos acordes e tal. É a mesma coisa você aprendendo a linguagem. Para que depois você consiga formar, né, estruturas mais complexas. Tipo, na guitarra você vai fazer um som da hora, e na programação você vai fazer um sistema útil. É a mesma coisa, só que você tem que, tipo, passar pelo treino, por acostumar a lidar com determinados problemas. Tipo, para aprender a tocar um instrumento, o seu problema é o quê? Cara, se acostumar com as posições. Praticar até criar musculatura e tal, ver a postura, aprender como segurar a palheta ou como dedilhar, se é o teu caso. Isso aí tem várias... Afinar o instrumento também é importante, saber quando tá afinado ou não. Bem por aí. E na programação você tem as estruturas que você aprende, tipo, de lógica, alguns algoritmos básicos, e depois com eles, que eles te dão a ferramenta, né, a musculatura necessária para você desenvolver qualquer coisa. Então, tipo, aí tu vai aprender primeiro uma linguagem, e depois dessa linguagem, cara, com essa base, você aprende qualquer outra coisa. Tipo, por exemplo, né, eu me tornei especialista em Java, mas eu também desenvolvo com JavaScript. Se eu pegar uma parada aqui hoje em Swift para fazer, eu vou fazer. Se eu pegar uma coisa que eu tiver que fazer usando Python, eu vou fazer. A partir do momento que você tem o fundamento e um objetivo claro para aquilo, você consegue se virar. E as empresas estão precisando de gente assim. É extremamente importante isso. Você saber se desenvolver. Saber escolher para onde você vai e ir. E não ficar só amarrado à fonte que você está consumindo. Isso é o que vai te dar poder. E vai te dar resultados no mercado de, por exemplo, numa profissão de programador. E aí isso é o que te desafia aí fora do que as pessoas comuns fazem. Perfeito. É a mesma coisa, tipo, primeiro você aprende a tocar um instrumento, você começa repetindo as músicas dos outros. Daqui a pouco tu tá fazendo música.
de tanto aprender algumas músicas também, tu vai ver que vai ter coisas que ficam mais difíceis, e aí tu estuda o fundamento. Ah, não, ok, para fazer a pestana tem que fazer assim, ou algo assim, ou para fazer o dó, dá para fazer em várias posições do braço, ou algo assim. O aprendizado é bem rico, assim, e quando tu foca em criar uma base sólida, é aquela coisa de tu ouvir uma música hoje em dia, por exemplo, e conseguir tirar ela sem dificuldade, porque tu sabe o básico, tu treinaste o básico. Programar, como tu estava dizendo, né, se tu tem uma base sólida, e aí tu tem a barreira de tipo, ok, eu tenho que fazer tal coisa, só que numa linguagem que eu não sei, por exemplo. Tu tendo uma base sólida, tu consegue aplicar isso, ok, eu vou aprender essa linguagem então, e resolver o problema, sabe? Então, isso é muito... É sobre isso mesmo que a gente está falando. E é algo total que... sobre isso. Uhum. É se aprender a aprender e aprender a se virar. E, assim como na programação, né, a gente, olhando para o aprendizado, assim, é algo que sempre está saindo, novos estudos, novas pesquisas de neurociência, algo assim, e é uma coisa que a gente que a gente descobriu nos últimos tempos, assim, aqui no Brasil ainda tem pouco difundido isso ainda, assim, sabe? A maioria das coisas que a gente acha sobre aprendizado e pesquisas mesmo que fazem com alunos e tal, é tudo muito, assim, de fora, tudo em inglês e tal, americano e tal, então, mas a gente se baseia em tudo isso para estar sempre fazer uma transformação aqui na educação do Brasil também, então, é com isso que a gente está comprometido, né?